Quarta caminhada, Tembo Anigemba, tempo de paz. Boa noite, boa noite, boa noite, Banda Gira. Estamos aqui iniciando a nossa caminhada Tembo Anigemba, começando, né, aqui com a nossa roda de conversa. Mameto Camurici já se aproxima aqui. Boa noite para vocês. Boa noite para todos. Eu sou Meama Lenduca, filha do Terreiro São Jorge da Gomé. E vou aqui fazer essa mediação. Bom, mas eu vou começar chamando a anfitriã aqui da festa, né? Mameto Camurici. Da festa não, do movimento, porque é um movimento, não é isso, Mameto? Pode ativar seu microfone. Pois é, o movimento de festa também, porque encontrar as pessoas é sempre momento de festejar. Meu nome é Mameto Camurici, eu sou Mameto de Enquice, do Terreiro São Jorge, filho da Gomeia, da linhagem de seu João da Gomeia e de Mãe Mirinha de Portão. Nessa quinta-feira, né, junto com todos vocês, peço agô, peço licença, peço a bênção, a ancestralidade de cada um de vocês, né? A bênção a todos que estão aqui nesse momento, a todos que vão assistir junto toda essa roda de conversa, pedir a energia do dia de hoje, juntamente com a energia de Nizila, que Gongombira, né, caça e traga boas caçadas para todos nós, e que todas as energias desse mês, Nissumbo, Tempo, Zumbá, Agorô e Catendê, proteja a todos nós, nos dê discernimento, segmento e força para continuar na luta, para continuarmos juntos, cada um dentro de seu território, fazendo o que de melhor cada um de vocês fazem, porque o conjunto de tudo isso é que nos fortalece, é saber que existem pessoas como vocês. Abençoe a todos, gunzo a todos, agô, gunzo, e vamos embora iniciar a nossa caminhada e a nossa roda de conversa. A bênção, momento, a bênção, mãe. Mucuyu no Zambi. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Queria pedir que a senhora cantasse para Nizila, né? Para a gente poder começar os nossos trabalhos. Vamos. Agô, Banda Gira. Bombo gira, bombo gira, um congo, bombo gira, olha o cangue. Bombo gira, bombo gira, um congo, bombo gira, olha o cangue. Bombo gira de amucangue, aiá, olerê. Bombo gira de amucangue, bombo gira queja, quejanjô. Bombo gira de amucangue, aiá, olerê. Bombo gira de amucangue, aiá, olerê. Que bombo gira, que nizila, que exu, nos dê, nos abra caminhos, que nos ponha sempre numa encruzilhada, porque numa encruzilhada, no mínimo, nós temos 4 caminhos. A gente pode decidir para onde a gente quer ir, porque Nizila faz isso, nos põe na encruzilhada, porque ele sabe que a gente tem a capacidade de decisão. Gunzo, gunzo a todos. Vamos seguindo no caminho. Seu microfone está fechado, Cláudia. Pois é, né? Dessa vez agora fui eu, olha. É isso, né? Usando a tecnologia, aprendendo. Essa é a nossa segunda roda virtual, né? Fizemos 2. Vimos agora também no início imagens da primeira caminhada. A senhora lembra? Sim, lembro, sim. Não tem como esquecer. Seja bem-vinda, Lívia, que chegou aí para se juntar a nós. Que bom. Gunzo, gunzo. Não tem como esquecer, um momento único e mágico. Nunca tinha acontecido isso aqui no nosso município de Lauro de Freitas, de juntar tanta gente de candomblé e de outras religiões para lutar por um mesmo objetivo, que é a paz e o respeito. Então, não tem como esquecer de um momento como esse, por isso que a gente vem novamente, depois da pandemia, depois de tudo isso, com essa 4ª edição da caminhada, porque a gente não pode desistir nunca de caminhar e de lutar por direitos e igualdade. Isso, então, todos bem-vindos, todos podem chegar. Boa noite para todos os unzóis, terreiros, canzoais, tendas, rendandá, xangôs, centros e os espaços de culto de religião
religiosidade de matriz africana, e também os que não são, mas que estão interessados nesse diálogo interreligioso, que é a roda de caminhada, a roda de conversa dessa caminhada, para que a gente possa se preparar, né? Porque não é só vestir sua roupa branca e ir para a caminhada, mas é também se preparar mentalmente, saber por que, que nós precisamos lutar pelos nossos direitos e que direitos são esses que nós temos, não é? Então, a senhora me autoriza aí já chamar os nossos convidados? Sim. Posso chamar, né? Pode sim, deve. Para esse primeiro bloco, nós temos aqui 2 convidados muito queridos. Eu vou trazer eles aqui para a roda. Tata Comangi e Glicélia Tupinambá. Trazer os parentes também, né? Enquanto isso aqui, eu vou sair e vou deixar aí vocês conversando, viu? Tata Comangi já está aqui com a gente. Ele que é Tata Lubito, do Terreiro Nzoquampanzo, também de nação Angola como a gente, e presidente da Aquibanto, né? Ele é historiador também, ele sempre tem uma conversa aí, né? Então, eu vou sair aqui e vou chamar a Célia. Tata Comangi, vou pedir para o senhor ligar o seu microfone. Célia também. Glicélia Tupinambá, que é artista plástica e que tem feito uma valiosa retomada das artes ancestrais do povo Tupinambá. Tivemos a oportunidade de ver de pertinho aí, tem pouco tempo, né? E esperamos, aguardamos aí ansiosamente para a gente poder ver a volta do manto do Pinambá. A gente vê, ele já voltou, né? Falta a gente ter contato com ele. Então, Tata Comangi, vou pedir que o senhor faça uma saudação aos nossos ancestrais, né? E que Célia fale com a gente também sobre isso, sobre os povos tradicionais na proteção do meio ambiente, na proteção da natureza. A fala toda de vocês. Os índios primeiro, os indígenas primeiro, hein? Então, a Célia primeiro. É o dono da terra? Então, vou deixar a tela toda para ela aqui, viu? Olha para isso. Tiende Pituna, boa noite, né? Para todos vocês. Gratidão, né, por estar aqui nesse momento, estar com vocês, que para a gente já são parentes, irmãos, né? A gente tem uma relação ancestral, presencial, vários momentos, né? A gente se encontrando em nossa caminhada, em nossa jornada. Isso é o que mais fortalece, porque a gente precisa de um todo. A gente precisa do ambiente. Eu venho da aldeia do Pinambá de Serra do Padeiro, eu pertenço ao território do Pinambá de Olivense, e minha família pertence ao clã da Onça Encantada. E a gente também tem outros clãs, né? O clã da Cobra Encantada, então, de vários pássaros, aves, né? E animais. A gente tem esses encantamentos. E esses encantamentos estão dentro da natureza, né? E a gente precisa dela de pé, porque é diferente dos outros lugares. Perdoe aí o que eu vou falar, né? As pessoas. Mas a nossa fé, a nossa religião, o nosso culto aos encantados, ele não está só nas palavras, ele não está na escrita, mas ele está escrita na nossa memória, prática e vivência. É um conhecimento que não vem da gente, né? Que vem de fora para dentro, que vem do cosmos. Então, para que isso flua bem, então a gente precisa de uma natureza de pé. A gente precisa de um ambiente saudável. Se o ambiente está saudável, a gente está saudável, porque a gente precisa da cura. A cura são as plantas. Por mais que as pessoas dizem assim, não façam chá que é isso, não façam chá que é aquilo. Mas quando você vai na farmácia, você vai comprar um remédio que foi manipulado e que sua origem veio das plantas. Então, indireta ou indiretamente, vocês vão estar
tendo esse subsídio dessa energia das plantas. Por mais que as pessoas tenham um preconceito, eu não entendia. Quando criança, a gente sempre teve plantas na beira da casa, então a gente tinha um quintal de ervas, né? Porque o menino dava dor de barriga, adoecia, uma gripe, se machucava, então a gente ia lá e colhia as folhas. Tinha folhas que a gente tinha que colher na mata. E aí tinha mata, era mata que ninguém passasse. Tinha que ir mais distante, tinha que ser determinada planta. E para a gente, as plantas são parentes da gente. É tão assim que a gente dava nome para as plantas, né? E nome de parentes entes queridos. Por mais que eles partissem, aquela planta ficava com o nome dele. A gente sempre cultivava as árvores, as plantas frutíferas, porque a gente gosta. Então, as árvores para a gente é parente, né? É família, a gente veio delas. Então, o meio ambiente, para a gente existir, o ambiente precisa existir. Para o meu cocá existir, o ambiente precisa existir. Para a minha cultura existir, o ambiente precisa existir. Então, essa retomada do manto tupinambá tem a ver com o território. Nosso território estava sendo saqueado mais uma vez, né? Nosso território sempre foi saqueado, ainda continua sendo saqueado. E nesse saque, né, a gente estava ficando sem árvores, sem água, sem animais, porque estava com a caça ilegal, com o desmatamento ilegal. Então, tudo que era de ruim, ataque à natureza, a gente estava sofrendo. E quando a gente dá um basta nisso, porque assim, não é palavras, não é dizer para o outro, denunciar para o outro que sua casa está sendo violada. É você dizer, bater o pé no chão, dizer, daqui não se tira uma árvore, daqui não se caça um animal, daqui quem manda no terreiro, desse terreiro, essa mata, essa natureza tem dono. E essa atitude é que separa a gente, considerado a gente como hoje selvagem, pessoas agressivas, intolerantes, não sei o quê, um monte de coisa, porque foi necessário fazer isso, pisar na terra. Hoje a gente recebe processo, hoje a gente é perseguido, hoje existem números e números de ameaças de morte por defender o meio ambiente. Fui parar na prisão. É um episódio, me desculpa que eu vou tomar um tempinho, viu, pessoal? Porque eu acho que é necessário, que as pessoas não sabem o tamanho do peso da luta. As pessoas falam da luta, mas não quer sentir o peso da luta. Tem gente que quer falar da luta, filosofar sobre a luta, falar da dor do outro, do sofrimento do outro, do suor do outro. E o outro que carrega a pedra, o outro que carrega o peso, o outro que vai carregar toda essa atitude para que no futuro os outros tenham água para beber, que tenham um ar para respirar, uma árvore para ficar debaixo e acolher da sombra, né, do calor. Então, a gente tem essa atitude. Por quê? Não é só isso, porque a gente está preservando em nome dos encantados. Essa luta é ordenada pelos encantados. Não é só pela gente, por a gente. Porque pela gente, a gente é matéria. A gente, acho que um vento, tem um canto lá, né, na aldeia que é bem assim, né? Eu vou fazer esse canto. Bicho danado é maribondo que faz casa no caminho. Bicho danado é maribondo que faz casa no caminho. Vai a chuva, vem o vento e maribondo leva fim. Vai a chuva, vai o vento e maribondo leva fim. Então, é isso, né? A gente é tipo isso, o maribondo no meio da estrada. Condições de vento, de chuva, a gente não resiste, não é isso? Então, mas a gente tem que fazer a resistência. Então, é isso que a gente faz. A gente é pior do que o maribondo, a gente vai ter que resistir à chuva, a gente vai ter que resistir ao sol, a gente vai ter que resistir ao vento e a gente vai ter que permanecer. Então, essa luta que a gente faz é assim. E aí, nessa luta da resistência ao território, se demandaram muitas ações
judiciária. Uma delas foi a ordem de prisão para o cacique Babau, foi ordem de prisão para o pessoal da comunidade. Na comunidade foram mais de 20 pessoas com ordem de prisão, sendo que foram levadas em cárcere 5 pessoas, dentre elas eu, que estava com meu filho. Eu tinha acabado de ter meu filho, tinha ido para uma audiência com o presidente Lula, fazendo a denúncia que o cacique, mas seus irmãos estavam presos e tinham sido levados para o presídio de segurança máxima em Mossoró. E assim, quando eu desço dessa audiência em Ilhéus, eu sou levada presa. E eles me levam em cárcere e me levam para Jequié. Então, tem esse momento aí. Nesse momento, eu estou com a criança no colo. Minha criança, a gente ainda não tinha passado por todos os rituais que era necessário que a gente tem enquanto criança, né? A mulher, quando está em parto, que tem o período de parto, para que ela não tenha pós-parto, problema de depressão, quebrar o resguardo. Então, a gente tem um resguardo quando criança e que a gente precisa apresentar a criança para o sol, para a lua, para a terra, para a água, né? A gente precisa fazer os banhos. Tem todo esse processo, né, de encantamento, de apresentação, né, de associação da criança, e foram tirado isso de mim. De mim também, o meu resguardo, que ainda não tinha sido finalizado, né, que precisava ainda dos procedimentos das mulheres, né, da aldeia das sábias, né, e desse conhecimento que eu precisava passar, então eu fui tirada desse lugar. E quando eu tô com a criança no colo, eles me levam para me dá ordem de prisão, me coloca numa cela, né, na solitária. Aí me avisa que eu vou ser deslocada pela tarde, né, para o presídio de Jequié. Mas aí eles me tiram de manhã. Fala para minha família que eu vou sair de tarde e eles me tiram de manhã. 6 horas da manhã eles me conduzem, né, para o presídio. E aí segue as conversas também no caminho. Mas quando chega lá no presídio, aí vem as detentas. As detentas não, as agentes, e fala que o procedimento daquele ambiente é colocar as algemas nos pulsos da gente. E eu, mãe de primeira viagem, meu primeiro filho, assim, desde jovem, milito no movimento indígena, lutando pelo meu território, defendendo o meio ambiente. E aí, de repentemente, a mulher fala, estira o pulso. Põe o pulso para frente. Aí a outra agente segura a criança. E aí, eles pegam a gema, aquela pulseirinha de prata, gente, e abrem. E aí ela coloca no meu pulso e vai apertando assim, ó. Aqueles cliques, né? Para ajustar no pulso. Naquele instante, aqueles cliques, que eu acho que dura rápido, pouco segundo, né? Eu acho que é questão de segundo, frações de segundo, que ele impulsiona essas algemas em meu pulso, passa um mundo na minha mente. Eu vou para minha infância, né, quando criança, de correr, de ir subir no pé de jaca, de colher fruta, pegar caju, tangerina, correr na roça, pisar no chão. E tudo isso para mim é livre, é liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, o meu terreiro, minha casa, meu território, minha aldeia, né? E aí, a gente é criado com um sentimento de honra, não desonrar o outro, né? Não desrespeitar o outro, respeitar sempre o outro. E lutar sempre pelo que é seu, pelo que é certo, que é direito. Morra pelo que é certo, que é seu e porque é direito. E aí aquele instrumento viola todo o meu pensamento, viola tudo aquilo que os mais velhos ensinaram e me ensinaram, dentro daquele script, né? Passa-se um mundo e eu faço uma avaliação desde quando entrei na primeira terra fazendo retomada, desde quando a gente expulsou os madeireiros, expulsou os caçadores. Então,
tudo isso, naquele momento, vem passando, assim, vem aquela nuvem de pensamento, questão de explosão de 1 segundo, sei lá, daqueles cliques. E aí eu cheguei e falei para a mulher, moça, eu não cometi crime algum, não. Aí ela, você está aqui porque você cometeu algum crime. E se você não ficar quieta, não se preocupe não, que eu algemo teus pés também. Então ela me ofereceu mais outro par de algemas. Célia, é muito difícil para mim te interromper, porque nós somos essa sagrada resistência junto com vocês. Né? Há um texto aqui de Landê e Lindinalva Barbosa, que o título desse texto é exatamente isso. Índios e negros, a sagrada resistência. Me perdoe, é dificílimo te interromper, mas eu estou aqui lembrando que no ano passado, exatamente nesse momento, eu estava aqui fazendo a roda de conversa e ligados aí na decisão do marco temporal. Então, assim, nós sabemos o tamanhão que é essa batalha. E a sua fala, ela já traz para a gente também a importância do que a gente faz, que não, nós não somos meros personagens ali espalhados, né, na natureza. Nós somos a própria preservação de tudo, da vida, como a gente conhece e como a gente sabe que pode ser melhor. Eu vou chamar a Tata Comanangi para a gente poder ampliar um pouco aqui a conversa e para ele também poder trazer as palavras dele, tá? Vânia Boter, Izambi, Kisse, Baquice, Macota, Cota, Sororoca, Aracujico, Boitumba, Cândido, Catumandará, Bonagir, Aparami, Comanangi, Povo Limunzó. Eu sou Comanangi, Tata Lupito Comanangi, sou do Unzó Coapanzo, presidente da Quibanto. Tá me ouvindo lutando, irmã, parentes e irmãos, por todo esse objetivo. Bom foi a todos, é um prazer estar aqui junto com vocês. Deixa eu desligar aqui. É um prazer estar aqui junto com vocês, pessoas muito importantes. Mocoiô, Colofé. Eu fico aqui olhando a luta dos indígenas, é uma luta praticamente idêntica de nós negros e de nós de povo de terreiro. Eu quero falar só um pouquinho só sobre a questão do meio ambiente. É obrigação nossa, enquanto povo de terreiro, cuidar do meio ambiente. Porque, principalmente para nós que somos da civilização Banto, oriundo da nação Angola, que eu sou Angola, meu Angola não é igual a do Toba Jussara, do Tanuri Jussara. A nossa ramificação vem, segundo estudo, vem desde 1530, da primeira levada de negro. Na nossa etnia Ambundo, a nossa língua é Kibundo. Tá? Isso que eu vos falei agora é na língua Kibundo. O que a gente tem que preservar bem, ficar bem atento, é uma pena que a maior grande parte do nosso povo não liga, não tem a noção total, que total é difícil nós termos, mais aprofundada sobre o ambiente, sobre o meio ambiente, sobre a preservação da natureza. Nós, enquanto Banto, nós temos como base o Inquice, porque o Inquice é cura. Inquice significa cura. Inquice, que a outra etnia, na Urubá, chama de orixá, no jeito chama de voodoo. Para nós é Inquice. Inquice significa cura. Onde é que a gente acha essa cura? Acha essa cura no meio ambiente, da natureza. Tá? Quem está na natureza? O que é a natureza? A natureza para a gente, uma planta para a gente, é mais do que ser uma planta. É o nosso ancestral. Isso que faz toda a diferença. Para nós, uma planta, uma árvore, um mar, uma nascente, a terra, um rio, um riacho,
o ar, tudo isso faz parte de nós. Porque ele, além de ser tudo isso, e pode ser importante, para a gente é mais importante ainda, porque são os nossos ancestrais. Sabendo que a nação Angola, pelo que eu aprendi, pelo que já compreendi, pela conversa com a matriz africana, da nossa vertente, a nação Angola, ela cuida da energia da natureza. Ela cuida da energia da natureza. Por exemplo, aqui que eu posso falar, para não ser muito longo, um exemplo que eu posso fazer aqui é, no caso, até animais da nossa ancestral. Quando você fala em coce, você fala roje, que da outra língua chama-se ogum, que não tem nada a ver, não são semelhantes, totalmente diferentes, faz parte da natureza, que é um animal chamado leão. Quando a gente fala zaze, jage, é o culto que a gente faz à energia de um raio. Isage é raio. Então, para nós, a natureza é uma coisa muito importante. Não é só natureza por ser natureza. Não é só uma cachoeira porque aquelas quedas lindas. A cachoeira tem um nome. É o nosso ancestrais, principalmente do povo banto. Tá? E eu quero chamar aqui a atenção um pouquinho. Quando a gente fala da intolerância, a gente fala só dessa intolerância religiosa. Gente, mas nós também temos que tratar. É bom que nós temos dois juristas aí conceituados, a doutora Lívia e o doutor Samuel Vida, e também a também, acho que também faz parte do direito, não sei se o seu irmão também faz, porque nós temos que ligar também para o racismo ambiental. Isso é muito importante, o racismo ambiental, porque o racismo ambiental ele destrói a nossa ancestralidade. E a pessoa não nota isso. O racismo ambiental ele destrói o que mais nós temos. Porque se faltar, se sair, se acabar o ambiente, nós acabamos também. Você está vendo a revolta agora da natureza. Porque alguém tirou alguma coisa que não devia ser colocado. E aí que entra também o que Célia falou muito, território, a territorialidade. Nós, povos de terreiro, também temos território. É pouco expandido isso. Isso deveríamos falar mais sobre o nosso território. Porque quando a gente fala mais de território, os nossos territórios sagrados, se a gente ter essa compreensão, a gente vai ter ferramenta, maior ferramenta, para debater e diminuir o racismo. Porque o racismo ele entra na parte de negro. Porque a nossa religião, o nosso povo, o nosso viver é contra nós porque nós somos negros e negras. Porque ninguém faz isso em uma religião xexenoe. Ninguém faz isso em uma religião europeia. Por que isso? Por que só fala com negro? Porque nós somos negros. Nós só debate o candomblé porque é coisa de raça. E nosso povo se intera muito em intolerância religiosa. Tem muitos outros aspectos que seja pior até que a intolerância religiosa, que é o racismo ambiental, a falta de cuidado do nosso território. E aproveitando esse gancho aqui, que eu sei que já vou terminar, eu quero falar que nós estamos trabalhando, enquanto Aquibanto, com território vivo, que até que a doutora Lívia também, e doutor Samuel e doutor Ábio, fiquem a par disso, dos territórios vivos. Está tendo uma atividade de territórios vivos, que é junto com o Ministério Público Federal, que é a doutora Sandra, acho que o nome dela é japonês, não gravo o sobrenome dela, com o Ministério Público Federal, com a GIZ e com a Rede de Povos e Comunidades Tradicionais, que no caso aí eu sou até o coordenador nacional. E vamos ter uma atividade agora em Mato Grosso, na próxima semana, da primeira oficina com o povo de terreiro lá, falando sobre territórios nossos. O que é o território nosso? Que o pessoal pensa que território só é um pedaço de terra. O território
é superior à terra, porque a gente pode ter o nosso território dentro d'água. A água também é nosso território sagrado. Isso também, a pessoa acaba com a água, acaba com o nosso território. Acabando com a água, acaba com o Quissimbe, Tata, acaba com o Momidadá. o senhor falou Então, em desculpe. água, é minha deixa, porque vocês me deram um trabalho muito difícil, que é o trabalho de interromper vocês. E apesar que nosso rei é tempo, né? Não é? Então no mês de tempo, o mês do nosso rei Banto, E que que é tempo. tempo é esse? Que tempo é esse? Tá, obrigado, meu povo. Nós agradecemos ao senhor. Eu vou chamar Mameto aqui para fazer os agradecimentos, que eu sou pequenininha, mas me deram essa tarefa de interromper vocês. Eu não sei se eu estou gostando disso, não. Mas a roda é de conversa, então todo mundo pode vir para a roda, né? Os pequenos, os grandes, quem está chegando. Deixa eu trazer Mameto Camurici aqui. E aí, Mameto Camurici já aproveita e agradece a vocês. E a gente vai fazer essa promessa de continuar essa conversa, especialmente com Célia, porque o Tupinambá tem para dizer, para ensinar a gente, e a gente, para reforçar essa sagrada resistência, é muito, muito importante, viu? Mameto. Célia, você ficou, né, ali meio presa sem terminar de concluir, né, a sua fala. Eu vou ser muito breve, porque eu quero que você conclua, porque eu sei que você, dentro de você, você queria concluir a sua fala, queria falar algo mais. E, enfim, são falhas extraordinárias, maravilhosas, que a gente precisa saber, precisa ter conhecimento, né, do sentimento do outro, das lutas dos outros, porque são nossas lutas. Tata Comunangê, sua bênção, obrigada. E vamos embora lutar pelos nossos territórios e vamos dizer ao nosso povo o que isso significa. Porque são coisas novas, apesar de a gente sempre lutar pelo território sem saber que estávamos lutando, nós sempre defendemos os nossos espaços, a água e tudo. Podia não ter essa nomenclatura, mas a gente sempre teve nessa luta por esses espaços e por esse território. Glicélia, termine sua fala, por favor. Obrigada, né? Tranquilo, mas eu entendo, né, esse momento, entendo o desafio aí, que é de fazer essas mediações nos minutos, né? E eu sou a pessoa que fala pra caramba. E para falar do meio ambiente, do território, a gente traz isso escrito no corpo, né? No sangue, né? A gente tem cicatrizes, né? E são cicatrizes da alma, né? São cicatrizes que a gente traz e que, para alguns momentos, eu acho que para falar do meio ambiente, a gente vai falar dessa cicatriz que está na gente e a cicatriz que está no ambiente. E a gente precisa, porque a gente precisa, eu estava ouvindo aqui como a Dagi falando, e a gente tem o mesmo segmento, é muito próximo, nossa senhora, são linhas semelhantes, né, de como a gente vê a natureza como parente, né, como nosso ancestral, como alguém que, e as pedras principalmente, que são os portais que guarda. A gente tem as montanhas, serras que guarda, ela tem os seus guardados, né, porque quando o homem destrói, tenta destruir muito a natureza, os seus guardiões abrem as rochas, abrem as pedras, né? E põe lá dentro e guarda. E fica guardado. E no momento que o ambiente está seguro, eles botam para fora, que é para o humano cuidar, né? Para que ele prospere dentro. Então, a gente tem essa cosmovisão, a gente tem essa né? Mas no episódio lá da prisão, em que me colocaram as algemas, e que a mulher ofereceu para mim algema para os meus pés, né? E estar também na prisão foi interessante, sabe por quê? Porque eu descobri que tinha outras indígenas também presas lá. E além de pessoas, crianças, além de mulheres, tinham crianças presas lá, nascidas lá. E elas tinham 1 ano e 2 meses. Eu acho que eu não sei se eu já falei para vocês essa história. Mas a criança nunca tinha visto o céu. E ela viu o céu pela primeira vez.
né, uma vez que teve uma espécie de ensaio de rebelião, né, que era uma negociação por direito à saúde. E essa criança dançou para o céu, dançou para as estrelas, dançou para Tumbaé, né? E aí, ele tentava pegar as estrelas, ele tentava pegar a lua, Jaci, e a criança ela foi privada de todo esse ambiente. E as pessoas tentam reduzir a nossa fé, nossa religião, a quatro paredes, e sendo que é todo um universo. Desde o céu, as estrelas, o sol, a lua, a água, as matas. A gente tem toda essa complexidade de cultuar o nosso Deus, os nossos deuses, nossas deusas, né? Porque é necessário esse ambiente são, como o comandante fala, né? Como nós sentimos que há essa necessidade, há um chamado dos encantados. Para a gente são os encantados, né? A gente é a mesma linha, são parecidas, mas não são iguais. E se eu vi num sonho, desculpa, mas eu vi num praiá, a gente tem praiás, os praiás, que é vestido de palha, todo coberto de palha, em cima do seu torso, da coroa, que descia todas as cores do universo, do mundo, todas as linhas, todas as cores. E então eu entendi isso, né? Que nós temos nós temos nossas vibrações, temos nossas linhas, são parecidas, mas não são iguais, somos diferentes, mas nós temos algo em comum que nós precisamos preservar o meio ambiente, nos preservar, nos cuidar desse território que são os terreiros, né? Que são nossos territórios indígenas, que são esses ambientes que estão sendo devastados na cidade, em todo lugar, né? E a gente precisa do mar, do rio, do braço do mar, né? Dos Guanabara. A gente é necessário para a gente cuidar dos nossos encantados e que nossos encantados não são folclore. Deixo isso bem claro. Que nossas iaras não são folclore, né? Então, que todos eles nos pertencem e pertencem a um território e são vivos, são diluídos, né? Mas nós sentimos eles presentes aqui. E isso, para que eles existam, a água precisa existir, e uma água pura, não essa água poluída que estão aí correndo e estão matando os nossos espíritos. Se mata o nosso rio, mata os nossos espíritos. E a missão da gente é deixar eles viver. A gente não quer a gente quer cuidar, o pessoal quer energia boa, quer cura. Chega na casa das pessoas, quer cura. Chega nas aldeias, eu quero rapé, eu quero ayahuasca, eu quero isso, quero aquilo, quero a reza, a benção do pajé, eu quero entrar na mata. Tudo isso vocês querem, tudo isso as pessoas querem. Cuida da natureza. Quando você vê uma árvore em pé, defenda ela, não deixa derrubar. Ah, vamos plantar uma árvore pequena, mas deixa a grande também em pé, porque ela já cresceu, ela já está fazendo a função, né? Então, as pessoas têm que refletir sobre o que está fazendo. Chega o dia do meio ambiente, bora lá, gente, plantar árvore. E as árvores que estão em pé? E Eu agora fico triste. manda ela interromper. É só rapidinho. Toda vez que eu chego aqui em Salvador, tem alguém derrubando alguma árvore. E, para mim, as árvores são os espíritos mais antigos sobre essa terra. São as testemunhas. E aí, tem uma árvore derrubada. Eu fico muito triste e no lugar vem concreto. É só isso, gente. E obrigado. Tiendé Pituna, Pien Pituna, boa noite para vocês. Cueca Turreté, muito obrigado. E desculpa a extensão da minha fala. Eu que agradeço a todos vocês. Agradeço a você, Glicélia. É muito boa a gente poder ouvir, entender e perceber como é que isso funciona, porque às vezes a gente somos irmãos da mesma luta e não percebemos o quanto a dor é muito igual e muito parecida. Eu vou chamar agora
Pai Igor, né, para falar também nesse momento aí sobre essas nossas causas. Cuidar dessa natureza, água, ar, tudo, mas também pedir a todos os inquis que cuidem da natureza humana, porque ela é que faz essa perversidade toda, uns com os outros. Boa noite a todas, a todos. A bênção, né, a todos aqui presentes. Primeiramente, agradecer a Mameto, né, ao São Jorge, filho da Gomeia, ao Bancoma, por essa oportunidade de eu estar participando dessa roda de conversa com pessoas tão ilustres nessa caminhada, nessa trajetória, né? São amigos, né? Parceiros de caminhada e a dor de um é a dor de todos, né? Saudar, né? Nossa ancestralidade a todos, todos que passaram antes de nós, né? Me apresentando, como o Momento já falou, sou Igor Mascarenhas. Na religião, sou Odeio Iará, filho de Oxóssi, da raiz Opoafonjá, Babalorixá do Ayaçoju, né? Filho do Opô Jagunã. Venho só relatar, minha fala vai ser breve, né? Vou falar sobre a questão da imunização, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a natureza. É um episódio que ocorreu comigo quando eu viajo, que eu tenho a oportunidade de viajar para locais. Eu sempre, enquanto todo mundo está observando, me divirto também, mas eu observo muito o que é que a natureza tem ali, né? Sempre quero pegar um pouquinho da energia de cada lugar, lógico que respeitando o solo que eu piso. E uma certa vez eu, em uma das viagens, encontrei um rio muito lindo, né, em Cipó, no qual os altares foram esculpidos, né, pela natureza, todos muito lindos, de várias cores, com várias energias. E eu fiquei encantado e comecei a sentir cada um, e aquele que eu simpatizava, ele comigo, eu acabei pegando. E um nativo virou para mim e fez: eu já vi o pessoal, os visitantes vir e levar de tudo, mas pedra é a primeira vez. Então, aquilo me fez entender o quanto a natureza para a gente é importante. O que para muitos não tem tanta energia, tanto poder, para a gente é muito importante. A gente tem que respeitar isso o tempo todo. E falando em ciência, a gente vem falar sobre a nossa vacina, né? Sobre os pesquisadores, o quanto é importante a natureza para o estudo, para a pesquisa. Desde a minha infância, eu via falar numa folha chamada benzetacil, outra anador, outra erva doce, e eu me perguntava, nossa, o nome de remédio, porque na verdade é dele, né? São delas que são feitos o princípio ativo de qualquer medicamento. E ali eu já aprendi o quanto nós somos ricos, ricos de ter num quintal de casa, de ter na nossa comunidade, dentro do nosso terreiro, aquela erva sagrada, né? Que purifica, que nos remedia, né? Lógico que como Célia falou antes, a questão do medicamento, a gente só precisa ter o cuidado, né? Porque a diferença entre o veneno e o antídoto é a quantidade, né? Então, existe também a questão da quantidade que se pode ser feito para não ter uma intoxicação, porque, assim como o medicamento, a folha faz o medicamento. E a ciência, ela nos provou agora com o Covid-19 o quanto é importante a pesquisa, né, a valorização da ciência para que a gente busque medicamentos e vacinas imunizantes que possam trazer uma qualidade de vida, né, uma vida mais longa para a nossa população. Nossa comunidade terreira ela sempre foi muito fechada, né? Há décadas a gente vem trabalhando isso, lutando e incentivando que a gente precisa, para determinadas ações, a gente ter essa atitude extramuro, né? Porque os espaços sagrados nós já crescemos dentro, nós já vivenciamos diariamente. A gente precisa que o mundo saiba o quanto nós temos, né, a oferecer. E a vacina fez também isso, com que o povo de Santo fosse
em busca, fosse à luta, né, participasse efetivamente dessa campanha de imunização. E estamos agora, nesse momento, numa campanha na vacina contra a poliomielite, né? O quanto é importante a gente conscientizar a nossa comunidade de terreiro, a nossa população, né? Nossa comunidade do município, que precisamos imunizar, né, nosso público. O público-alvo, nesse momento, é da poliomielite, mas é uma campanha motivacional, né? Todas as outras vacinas serão dadas mediante a análise e vendo que existe um déficit nesse calendário vacinal da criança, do adolescente, do idoso, da gestante. A gente, sim, é importante que a gente esteja atualizando, né, esse caderno vacinal. Nosso município, Lauro de Freitas, ele veio mostrando no estado o empenho, né, um desempenho muito importante que nos trouxe resultados. Nós somos um município hoje que estamos acima de 100% de primeira dose, 88,5% de segunda dose e terceira dose acima de 60%, 60,98%. A quarta dose, né, como é uma dose que ainda está num público específico, a gente já está atingindo 20%. Então, isso é reflexo de muita dedicação, muito empenho. A vacina está aí, nós precisamos buscar, né, os postos de saúde. Nosso município hoje tem 16 postos de saúde da família e todos os 16 eles estão imunizando. Estamos numa campanha que durará até 9 de setembro, então é importante que buscamos em casa, no bairro, na escola, no terreiro, né, em toda a comunidade, a gente divulgar e incentivar os nossos a tomarem as vacinas. Vacina salva vidas, vacina ela faz parte de eliminação de doenças no nosso país, ela erradicou a poliomielite, então essa campanha está sendo uma campanha de manutenção dessa erradicação, né? Fora o controle para algumas outras doenças que a gente tem tido no nosso país. Temos um Plano Nacional de Imunização, temos um CRIA, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, existe toda uma atenção voltada para a vacina. Então, é muito importante que estejamos atentos, buscando, sempre que olhar uma criança, perguntar se a vacina está em dia, se o papai e a mamãe estão levando, para estar atualizando esse cartão vacinal. Isso é muito importante e salvam vidas. Isso, pai Igor, era isso que eu ia te perguntar. Vacina salva a vida, é isso? Sem dúvida, vacinas. Sempre, desde a década de 70, a vacina só fez diminuir, né, ter um controle e erradicar doenças no nosso país. Então, a vacina é muito importante. O Covid-19 veio e nos mostrou essa retomada, né, esse novo viver, né, com que a gente vivenciou. Por conta da imunização, do sucesso que foi a imunização no Brasil. E eu peço aqui também, aproveito o espaço para dizer, busquem informações que sejam fidedignas, evitem fake news, porque nem sempre que o que a gente ouve é verdade, né? E toda a verdade, ela tem dois lados. Então, busque se aprimorar de cada informação que chega a você e veja se essa informação realmente condiz com a realidade, porque o fake news ele só faz atrapalhar todo o processo. A gente sabe que o ser humano ele pode ter medo, né? Mas se ele se informar, ele vai ver que o benefício da vacinação, da imunização, é muito real no nosso país. E quem vai para a caminhada domingo, pai Igor, tem que ir o quê? Vacinado, né? Vacinado, imunizado, né? Porque nós estamos ali para celebrar, para mostrar que somos resistência, né? Agradeço o momento aqui a todos os meus irmãos, tomo a bênção novamente a todos. E estou aqui como enfermeiro sanitarista para dizer: vacina salvam vidas e vamos domingo caminhar na quarta caminhada que tem Benjemba, Povos de Paz,
povos que cuidam da natureza e povos que se imunizam. Muito obrigada, Pai Igor, por suas palavras. É. Enquanto nossa próxima convidada aqui da roda, Ciane Neves, se prepara, eu já vou dizendo aqui, né? Que quem tiver com sintoma gripal, fique em casa, calamoso, não vem para a caminhada domingo. Se é mais vulnerável, não tem problema nenhum vir para a caminhada usando sua máscara. Né? Então, o negócio é se proteger, trazer seu álcool gel e garantir ali que você não vai entrar em risco e não vai colocar ninguém em risco. Então, e quem não tomou vacina, procura o posto correndo para tomar, já passou da hora. Muito obrigada, Pai Igor. Então, vou chamar aqui a nossa próxima convidada para a nossa roda, que é Ciane Neves, agora o povo de Pernambuco aqui se apresentando. Aliás, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Se apresente aí, professora. Olá a todas as pessoas, a bênção aos mais novos e aos mais velhos. Eu sou Ciane Neves, falo de Recife, sou filha de Nanã, da casa de Oxalá Talabi, Terreiro Nagô, aqui na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife. Sou professora da Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui para falar sobre a importância do censo 2022 para o nosso povo, né, de religiões de matriz africana e de matriz afro-indígena, como nós chamamos aqui em Pernambuco, também para contemplar os cultuadores da Jurema. O censo, depois de muitos embates nesses últimos anos, começou a ser realizado agora. Os recenseadores do IBGE já estão abordando as residências do país, e é importante que, quando a gente receba os recenseadores nas nossas casas, a gente possa declarar a nossa religião, a nossa vinculação religiosa, a nação, a tradição a qual a gente pertence, por questões muito básicas. Primeiro, porque o censo nos permite produzir dados a respeito da população, dados atualizados a respeito da população, e com isso ele instrui a formulação de políticas públicas que podem atender os nossos interesses, né, as nossas necessidades. Nesse ponto também é importante que a gente possa se declarar como povos e comunidades tradicionais, para fazer valer essa informação no censo também, e deixar nítido que nós somos um contingente populacional significativo na população brasileira, que a gente demanda políticas públicas, que a gente demanda pela garantia de direitos, e que só o que torna mais possível que a gente possa exigir com mais força, com mais incisão diante dessa situação, é comprovando o quantos nós somos, né? E por onde nós estamos nesse lugar. É importante que a gente lembre que a partir da medida da constatação da quantidade de pessoas vinculadas aos povos de terreiro, aos povos e comunidades tradicionais, que a gente pode atuar de forma incisiva para mudar a realidade do país a partir da proposição de políticas públicas que venham atender aquilo que é do nosso interesse, né? Lembrando que é aquilo que a gente mede, é o que a gente consegue mudar. É importante que a gente lembre disso, né? Que é o que se mede que a gente consegue mudar. E também para chamar a atenção para um outro aspecto que tem sido muito forte, né, em relação a nós, que é o quadro de racismo religioso que se agrava pelo país. Né? Então, é importante que a gente lembre disso, e o censo, na medida que a gente se declara nesse lugar, a gente também comprova que os contingentes religiosos não são apenas aqueles que aparecem com frequência nos meios de comunicação social. Né? O país não é apenas cristão, o país é também de tradição, de matriz africana e de matriz afro-indígena. E a gente precisa trazer isso para ter elementos para enfrentar o racismo religioso que tem se desencadeado em todos os estados. Eu sei que a Bahia não tem uma situação muito diferente daqui de Pernambuco. Nós temos nos deparado
cotidianamente com parlamentares vinculados às igrejas evangélicas neopentecostais, nós temos nos deparado com promotores, juízes, juízas vinculados às igrejas evangélicas neopentecostais, né, fundamentalistas. Nós temos nos deparado com professores e professoras em todos os estabelecimentos de ensino vinculados às igrejas neopentecostais e fundamentalistas, e há um projeto para poder ampliar isso cada vez mais e para poder demarcar um território, né, em que eles possam fazer valer o seu projeto de poder. É hora de, a partir do momento que nós nos autodeclaramos e dizemos que estamos aqui, a gente também exigir que esse território não pode ser tomado pelas religiões fundamentalistas. E isso não implica dizer que a gente está violando o princípio de laicidade, nem que a gente está fazendo imposição de religião no Estado. O Estado que respeita todas as religiões garante a participação de todas elas e o reconhecimento de todas elas sem ter preferência para segmento A ou B e sem ser conivente com as violações de direitos humanos que nós passamos, né? Nós, povos de terreiro, passamos cotidianamente nesse país. Acho que era essa o recado que eu queria trazer. Agradeço mais uma vez pelo convite, pelo chamado, né, e dizer que daqui de Pernambuco nós estamos à disposição para somar nessa luta dentro do que for preciso. Muito obrigada. Boa noite. Temos também aí, Ciane, filhos da Gomea, filhos e netos da Gomea, não é isso, Momento Camurici, em Pernambuco. Pernambuco não é assim, não. Temos sim. Ciane, isso que você está falando aí do censo, né? Eu estou te ouvindo, né, com a importância, o que significa e o entendimento que nós, povos de terreiro, povos indígenas, temos em relação a isso, a se autoafirmar, dizer. Só que eu agora, mais ou menos uns 15 dias, passei por uma situação assim muito atípica em relação ao censo, porque o recenseador que foi até o terreiro, né, quando chegou, eu fiquei super contente, larguei o que eu estava fazendo para ir atendê-lo e para poder falar, né, de quem somos, essa coisa toda, e ele simplesmente virou para mim, ele perguntou quantas pessoas moram aqui, eu disse 10. Ele disse, não, eu vou botar que mora só uma. Eu disse, como que o senhor vai botar que mora só uma se mora 10? Ah, é muita gente, não vou fazer. Quantas crianças tem aqui? 10. Não vou fazer, porque são muitas crianças. Eu acabei de vir ali de um terreiro de um senhorzinho, que só tinha uma pessoa, eu fiz rapidinho, no instante terminei. Aqui é muita gente, vocês são muitos. Levei ele, mostrei o terreiro todo, ele perguntou quantos banheiros tem aqui, eu disse 8. Ah, é muito banheiro, eu vou botar que só tem um. Aí eu disse, mas como assim? E o senhor está vindo pela parte do fundo. O nosso endereço não é aí, o nosso endereço é na frente, é Rua Queiradeus. O senhor está fazendo o censo de pessoa física ou da instituição? Porque nós temos CNPJ. Deus me livre de fazer de CNPJ. Aí uma filha de santo, eu já cansei dele, disse, seu filha, vai lá conversar com ele, porque eu não estou entendendo o que ele quer fazer. Ele perguntou a cor dela, ela disse que ela é negra, ele virou para ela e disse, assim é fácil, se você é negra, eu também sou. Fora que perguntou o sexo dela também. Enfim, eu não sei o que está acontecendo, por sinal, fiz queixa, disseram que essa pessoa tiraram, né, do cargo, já era um senhor, dizendo ele até que era historiador. Então, eu não sei também quem são essas pessoas que estão indo nos nossos espaços para fazer esse censo. Isso tudo é muito arriscado, porque eu não sei se realmente somos nós que não estamos dizendo quem somos, ou se os recenseadores estão negando e não colocando verdadeiramente quem nós somos. Porque foi assim surreal o que aconteceu lá no terreiro, tem mais ou menos uns 15 dias. Foi inacreditável. Mas, enfim, queria falar que é para poder a gente saber o que está acontecendo, porque nem sempre a gente pode confiar de que o cara que vem fazer, a pessoa que vem fazer o recenseamento, ele realmente está escrevendo, está colocando ali, porque assim, se ele for um evangélico, como é que ele está colocando isso lá? Se ele for a favor desse governo louco que está aí, o que ele está escrevendo? Porque a gente não tem acesso ao que ele está escrevendo.
A gente não sabe o que eles estão fazendo. E eu não sei como é que fica o controle disso. Mas, enfim, pedir mais uma vez, é sempre tudo nosso, é sempre essa luta, é sempre esse desgaste, é sempre dessa forma. E a gente tem que estar aqui sempre perseverando e resistindo a tudo. Uma coisa que a gente pensa que é simples, podem ter certeza, quando é para a gente, não é. Isso. Então, é bom esse alerta, tanto da vacina quanto o do censo, para que a gente fique atento às pessoas que estão nos ouvindo, dos outros terreiros, das outras comunidades religiosas, que fiquem atentas para que seus dados sejam registrados corretamente. Então, e se não, procurar os canais de denúncia para os canais de ouvidoria, para que a gente possa dialogar. Ou a gente vai... A nossa resistência tem que ser em todos os planos também, né? Inclusive para que o nosso registro seja feito corretamente. Não só quando a gente vai para a rua com uma caminhada Temba-Nigema, porque nós somos muitos. Precisamos também que o município que as pessoas saibam, história não, né? Esse acontecimento aí. Mas eu vou pedir para a senhora chamar o nosso convidado para encerrar esse bloco aí de política pública. Ele também vem dar um recado aí. Seu filho. Chame seu filho. Vou chamar aqui Tata Munhang, meu filho, né? Que é Tata do terreiro, e hoje, né, também é controlador do nosso município. Boa noite, boa fala. Boa noite a todos, a todas, a todos. A bênção, meu mucuyu, meu motumbá, meu colofé. Pedir a bênção também à nossa parenta e agradecer tão enormemente pelo privilégio de estar compartilhando desse momento e de estar ouvindo a situação. Pedir mucuyu a Tata Comanangi. O senhor já convidou o mestre, se quiser contar com um aprendiz também, eu me coloco à disposição para a gente estar participando desse processo de estudo, de apoio nessa luta tão importante da questão dos territórios. Pedir licença, pedir bandagira, pedir agô, a nossa ancestralidade, a ancestralidade do terreiro São Jorge Filho da Gomé, a ancestralidade de cada um aqui que está aqui, nessa nossa roda de conversa, nessa gira, mas também a cada uma que está nos dando o privilégio de nos assistir, de dialogar com as nossas falas no chat, na transmissão que vai ser feita pelo terreiro São Jorge Filho da Gomé mais adiante. E falar essa fala, Ciane, que você colocou, e o relato de Mameto, vai muito ao encontro, meu querido mestre Samuel Vida, a um aspecto que foi levantado recentemente por alguns integrantes da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, não com essa amplitude, Mameto, que a senhora vivenciou e que eu pude participar do processo de busca de resolução. Mas também algumas pessoas nas comunidades, principalmente pessoas ligadas à comunidade de terreiro, têm enfrentado a seguinte situação. Alguns recenseadores e recenseadoras acabam dizendo que a pesquisa mais ampla, ou seja, a pesquisa que envolve alguns dados, inclusive os dados da questão relacionada à expressão religiosa, são tipo amostragem, não são todos os questionários que envolvem esses dados. E penso que momentos como esse, que a gente vivencia para fazer esse diálogo, acho que vai ao encontro da necessidade de nós mantermos o nosso povo ciente dessas situações e mantê-los alertas e mobilizados para se rebelar contra isso. É direito nosso estarmos desenhados da forma correta, no tamanho que nós temos, dentro de um instrumento importantíssimo como o censo, e que não custa lembrar, por conta da questão da pandemia, está no processo de atraso de 2 anos. Porque, pela lógica, o censo era para ter ocorrido em 2020, e a gente está vivenciando ele
agora em 22, por conta da questão da pandemia. Eu costumo falar em algumas giras que eu participo, dessa coisa, já que a missão que Malenduca e que a caminhada Tembo Njemba me destinou é discutir um pouco sobre políticas públicas. Eu sempre costumo dizer, alguns colegas nossos, mestre Samuel, acabam não gostando muito quando eu falo. Mas a gente insiste em falar porque acho que isso dialoga muito com a realidade que a gente vive. Os grandes pensadores do Estado, desde lá, épocas remotas, até os processos de revolução, eu costumo chamar de esse monstro chamado Estado, ele não foi pensado para nós, ele não foi pensado com a lógica de fazer justiça social. O Estado, como ele é concebido desde bem antes de nós, ele existe e foi concebido para mediar conflito de interesse dos poderosos. Mesmo as ditas chamadas revoluções, sempre no seu bojo, colocou na parte de baixo da pauta aqueles que fazem parte da base da pirâmide. Nós estamos nesse jogo de ousados, de aguerridos e de persistentes, de resistentes. E nós temos que buscar transformar essas questões. Tem uma política pública importantíssima que dialoga com o nosso povo, que é a política de cotas, que está completando agora 10 anos. E eu me lembro bem dos debates que a gente vivenciou na UNEB no período pós-implantação das cotas. E aí o discurso de muitos dos colegas de faculdade era de que a política de cotas era um chamado racismo reverso, tirava vaga de pessoas que, se não tivesse a política de cotas, estava lá. E eu costumo sempre dizer que a política de cotas existe desde que o europeu invadiu o Brasil e passou a dizimar os nossos povos originários, passou a escravizar os nossos ancestrais africanos. A diferença é que nós estamos, no século XXI, trabalhando para equilibrar a balança. Nós estamos pegando uma balança que era 100% para um lado e 0% para o outro, e tentando, nessa labuta, alcançar o equilíbrio, a equidade, a igualdade dentro das oportunidades, não só, e aí a gente não pode falar só do acesso ao estudo. A gente precisa buscar essa amplitude e essa igualdade em todas as políticas públicas. Eu dialogava mais cedo com os irmãos e irmãs do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que a gente precisa, aqueles que têm algum nível de informação sobre políticas como orçamento, precisa formar outros e outras irmãs, porque ler orçamento e discutir o que é que os governos vão fazer com o seu orçamento, na medida de promover políticas públicas que alcancem a todos, é uma necessidade nossa. Nós precisamos começar a ver, não só no orçamento da CEPROME, da CEPADI, no caso aqui de Lauro de Freitas, mas nas secretarias de infraestrutura, nas secretarias de cultura, na secretaria de educação, na secretaria de saúde, para que efetivamente as políticas que sejam implementadas pelos governos, elas efetivamente alcancem o nosso povo. Essa discussão, eu costumo meio que refutar um pouco o termo intolerância, viu, Tata Kumanagi? Eu, sempre que posso, faço questão de frisar que o que a gente vivencia é, efetivamente, o racismo religioso. E, junto com o racismo ambiental, que, na medida em que dialoga com as nossas tradições, é ainda mais grave. Então, nós precisamos perseverar nisso, precisamos nos unir cada vez mais, e aí é importante essa gira de conversa, essa gira de diálogos, para chamar o nosso povo, não só para a caminhada Tembo Njemba, mas também para estar a cada dia, a cada ação, a cada atividade, estarmos firmes na luta, enfrentando cada vez mais esses que nos desrespeitam, esses que tentam nos destruir. Porque é essa a lógica. Nada dessas questões, todo esse relato feito em relação
a questão do censo, a questão da vacina, e aí a gente não pode perder de vista o que a gente enfrentou quando o Babá Igor fala dos números que a gente apresenta em relação à vacinação. Isso não pode deixar de trazer luz aos nossos olhos de qual foi a vivência que a gente teve no processo pré-vacina, enfrentando a má vontade ou a falta de vontade de quem tinha a responsabilidade de zelar por trazer essas vacinas à nossa população. Isso mesmo, Ab. Eu vou até trazer no Momento Camurici aqui para a roda também, lembrando aqui que no ano passado nós estávamos, estou lembrando aqui de vários momentos do ano passado, me lembrando de Denise Ribeiro aqui, dando essa notícia sobre o comitê dos terreiros de enfrentamento à Covid, como nós nos organizamos, nos mobilizamos, o pessoal das aldeias também, trocamos muita informação sobre o que fazer, como tratar, como cuidar, mas, sobretudo, para exigir isso, né? Políticas públicas. No ano passado, falamos muito sobre isso, não foi, mãe? E também para avisar que o tempo dele eu já caminhava para encerrar. E nenhuma dessas ações, seja no censo, seja na vacina, seja nas ações, a gente recentemente, Mameto, participou da assinatura do decreto que estabelece o rito para a questão do reconhecimento dos nossos espaços para a questão da imunidade tributária. E não é à toa, não é aleatório que nenhuma dessas ações, ou, por exemplo, que a gente precisa estar em pleno século XXI, mais de 30 anos depois da promulgação da Constituição, precisando estar fazendo atividades de regulamentação para garantir um direito que a Constituição já nos garante. Então, tudo isso é fruto, efetivamente, de um projeto de poder que está sendo perpetrado por um segmento relativamente grande da sociedade e que tem em nós, povo negro, povo de religião de matriz africana, como inimigos. E a cada momento eles tentam nos destruir. E a cada momento nós precisamos reforçar, reafirmar a nossa disposição de seguir vivendo, de seguir lutando. Então, até domingo, na nossa caminhada Temba Nijemba, seguir os conselhos de Malenduca. Se você tiver com sintomas gripais, vibre por nós de casa, bem amparado. Se você tiver algum tipo de vulnerabilidade e quiser vir para a nossa caminhada, venha, não esqueça a sua máscara e trazer o álcool em gel. Grande abraço, o Cuyo no Zambi. Está desligado o seu alto-falante, Cláudio. Tem uma criança aí, Ape, bota esse menino para dar um oi para a gente. Nossas crianças, nossos mais velhos, todo mundo é bem-vindo, viu? Os herês também. O herê é assim mesmo. Isso, muito bem. Então, herês são bem-vindos. Eu estou aqui com minha floresta, Glicélia, que é uma varandinha pequena, mas tem de tudo. Tem tapete de Oxalá, tem mirra, tem folha da costa, não sei viver sem folha, sem planta por perto. Então, é isso. Ape, muito obrigada. Eu vou tirar você aqui. Não fui eu, meu pai. Tirar você aqui. Mameto, nós estamos chegando aqui nos nossos 2 últimos convidados, tá? Eu vou dizer quem eles são. Aqui é a senhora das boas-vindas para eles. O primeiro convidado desse bloco agora para a gente orientar as pessoas, né? Falar sobre racismo e intolerância religiosa, o que fazer, porque é sempre uma questão para nós. O primeiro deles vou começar pelas mulheres, né? Então, a primeira é Lívia Vaz, promotora de justiça do Ministério Público aqui do estado da Bahia, e uma das pessoas de descendência africana mais influentes no mundo, aqui na edição do Lei e Justiça. Ela teve um pouquinho aqui de problema, mas com conexão, todos nós temos sempre, né? Mas ela está aqui já vou chamar ela para a roda. E Samuel Vida, que é órgão do Terreiro do Cobre. É advogado, também professor da Faculdade de Direito da UFBA. Então, vou chamar
dentre muitas coisas que eles fazem, né? Que eles fazem bastante coisa. Vou chamar os dois aqui para a roda para a senhora dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. Samuel, sua bênção mais uma vez. É um prazer enorme, né, poder estar aqui com você. Há muito tempo que eu não te via. Então, te ver novamente é muito bom. Sei de suas lutas, de todas as suas andanças. Acompanho, porque você me representa, nos fortalece. E saber que existe uma pessoa como você lutando, fazendo o que você faz, é que nos faz também entender e acreditar que Nizaz existe e que ele advoga as nossas causas. A mesma coisa, digo a Lívia, da gente estar sempre se encontrando, sempre se vendo, sempre nas lutas, sempre a gente demandando as queixas do nosso povo, né? E entender que vocês estão nesse espaço, nesse território, né? Nizaz realmente advogando a nosso favor e pondo a justiça a nosso favor, advogando nossas causas. Sejam muito bem-vindos, hoje e sempre. O microfone de vocês está fechado, viu? Vocês podem abrir o microfone e aí vocês decidem quem fala primeiro. Eu posso começar? Eu gostaria primeiro de pedir a Gu, a nossa ancestralidade em todas as suas formas de expressão, os baculos, eguns, orixás, inquices, voduns, encantados, caboclos, todas as nossas energias e todos aqueles que, de todas as maneiras, nos cuidam e nos possibilitaram chegar onde chegamos. Quero pedir a bênção, Iagô, a Mameto Camurici. É uma honra muito grande. Eu falava a Cláudia, quando ela formulou o convite, figurar como interlocutor da comunidade de São Jorge, Terreiro São Jorge, filho da Gomé, da caminhada, que já está na sua 4ª edição, e encontrar também irmãos, irmãs, reencontrar Glicélia Tupinambá, já partilhamos uma mesa no outro momento, recentemente, durante a pandemia, e conversar um pouco sobre os nossos desafios, as nossas demandas. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que eu tenho sustentado que nós precisamos fazer um deslocamento, um giro, em relação à forma como aceitamos que seja designado o racismo. Há uma estratégia, hoje, curiosa, que admite o racismo no discurso público, mas, ao mesmo tempo, transforma o racismo numa agressão micropessoal, uma microagressão pessoal, como se fosse um problema de uma pessoa má, mal educada, grosseira, que não respeita a dignidade do outro e que ataca o outro por algum tipo de estratégia ofensiva, xingamento, agressão física, etc. Essa forma de conceber o racismo nos coloca reféns de uma única estratégia, que é tentar acionar a estrutura do Estado para responsabilizar penalmente esta pessoa, este agressor. Essa forma de racismo, eu digo sempre, é a que menos me incomoda, é a que menos me afeta, porque ela tem uma natureza já efetivamente delimitada pela luta negra. As pessoas estão gritando aqui por conta de Lula no Jornal Nacional. Então, talvez capture aí o áudio. Acho que ele acabou de dar uma entrevista, estão batendo panela aqui, gritando, festejando. Mas todo mundo bem-vindo, Samuel, não se preocupe não. Crianças, cachorros, animais, família, todos bem-vindos, todos na roda, porque a vida é assim, a vida acontecendo. Com certeza. Então, essa forma de perceber o racismo precisa ser modificada por nós para afirmar o racismo como um fenômeno sistêmico. Eu tenho discordado e discutido a insuficiência de trabalhar o conceito de racismo estrutural, porque ele tem uma série de problemas, mas esse pode ser um assunto para uma outra conversa. Mas ele é positivo no sentido de sair dessa ideia de que o racismo é um problema individual. Né? Entender o racismo como sistêmico exige da gente compreender suas várias formas de manifestação e suas conexões. O racismo nunca opera num único indivíduo. O racismo nunca acontece numa única ação. Para que o indivíduo haja dessa forma, as instituições, de alguma maneira, legitimam essa possibilidade. Por omissão,
ou por ação. Como disse muito bem meu irmão Apio, o Estado é formatado, concebido para operar numa lógica de não nos proteger, de nos ter como alvos de sua violência. Então, curiosamente, esse modelo de racismo admitido nos leva a ter como único recurso o Estado, né? O que já condena essa estratégia ao fracasso. Então, essa é a primeira questão que eu queria destacar. Daí a importância, como já apontou meu irmão Comandangi, de pensarmos o racismo com outras abrangências, racismo ambiental, e eu diria, sobretudo, no nosso caso, racismo religioso. Né? Não é intolerância o que nós sofremos. Intolerância é quando um protestante batista discute com um protestante adventista do sétimo dia pela guarda do sábado. Uma pequena variação, né, teórica, doutrinária, das mesmas tradições que levam a pequenos desentendimentos e pequenos reveses. O que nós sofremos são atos sistemáticos de racismo religioso, de tentativa de destruição da nossa forma de existência, destruição física, muitas vezes, das nossas sacerdotisas, nossos sacerdotes, os integrantes das comunidades religiosas. Portanto, é preciso nomear adequadamente. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é o que fazer. Eu tenho sempre orientado as pessoas que procuram a mim individualmente, ao Aganju, que é uma organização que eu coordeno, que existe há 21 anos, atuando no combate ao racismo religioso e outras formas de racismo, eu sempre dito que nós precisamos pensar sistemicamente também a resposta. Se o racismo atua sistemicamente, a gente não pode imaginar enfrentá-lo com estratégias isoladas. E há 4 grandes eixos que eu sempre sugiro para serem considerados. O primeiro deles é acionar sempre o movimento negro e a comunidade de Santo, o povo de Santo. Quando uma pessoa sofre uma agressão, não é a pessoa que está sofrendo, somos todos nós. Nós temos que sentir a dor como se fosse na minha casa, como se fosse dirigida a mim, pessoalmente, e é preciso essa reação em cadeia. Então, não podemos continuar sofrendo as agressões como se elas fossem individuais ou apenas daquela comunidade. É preciso movimentar uma rede que faça com que cada agressão seja tomada como uma ofensa a todos e todas que integram as diversas nações, as diversas formas de religiosidade de matrizes africanas. O movimento negro também deve ser acionado, até porque eu entendo que nós fazemos parte do movimento negro. O movimento negro não é só aquela organização formal, MNU, Nigeocan, o Negro. O movimento negro é também cada comunidade de terreiro, é também cada grupo de capoeira, é também cada mobilização comunitária, quilombola, que nós expressamos. Então, articular essa dimensão. Eu diria que antes mesmo de procurar as instituições estatais, nós devemos acionar essa nossa rede. Nós temos que transformar as nossas dores em dores coletivas e respostas também coletivas de pressão, de exigência por cidadania. Segundo, acionar a imprensa. A imprensa nem sempre é nossa aliada, nós sabemos disso. Mas, normalmente, para denúncias de racismo religioso ou de outras formas, nós conseguimos conquistar um espaço que faz com que esses meios de comunicação quase sempre reverberem, divulguem, amplifiquem essas ocorrências. Então, nós precisamos utilizar desse expediente. É preciso, se não temos contato direto, procurar quem tenha, para fazer com que essas denúncias cheguem a mais pessoas pelos meios de comunicação. Em terceiro lugar, acionar as instituições jurídicas. Delegacia de polícia, eu já antecipo, é muito difícil, somos mal recebidos, há despreparo técnico, há má vontade política e, às vezes, ideológica por motivações religiosas. Muitos policiais são também evangélicos e criam obstáculos. Mas é preciso acionar essas instituições para fazer aquilo que Apio comentava. Nós sabemos que elas são preparadas para nos desatender, mas nós temos que disputar uma mudança na atitude dessas instituições. Então, ir até a delegacia, procurar ir coletivamente, se possível com a companhia de um advogado, de uma advogada, registrar a ocorrência, formular o chamado boletim de ocorrência. Né? É o passo institucional básico que deve ser dado e nós não podemos abrir mão. Se houver uma recusa no atendimento, temos que acionar as instâncias superiores da Secretaria de Segurança Pública, a ouvidoria, a corregedoria, conforme o caso, para garantir que esse registro seja feito. Devemos também procurar o Ministério Público. Aqui em Salvador, como consequência da mobilização do povo negro, do movimento negro, alterando a própria instituição, foi criada a Promotoria de Combate ao Racismo, que atua
desde 1997, e que hoje tem à frente uma importantíssima aliada, que é a doutora Lívia Vaz, muitas vezes substituindo o papel de investigação da polícia nos casos de racismo, nos casos de racismo religioso. Infelizmente, esse não é um modelo que o Ministério Público adota em escala estadual. Portanto, em outras comarcas, nós não temos essa possibilidade de contar com a intervenção de uma instância específica do Ministério Público. Mas eu penso que nós devemos sempre comunicar também o ocorrido ao Ministério Público como forma de provocação à sua ação. Ainda que ele diga que não pode fazer nada, ainda que ele diga que vai esperar o resultado de um inquérito policial realizado pela Polícia Civil, mas eu acho que nós devemos comunicar o fato, nem que seja por um ofício, por uma carta, por um documento que produza, digamos assim, um enlace formal de provocação àquela instituição, servindo como um alerta de que ela tem um papel que precisa ser cumprido e nós não podemos deixar de cobrar. O quarto e último passo que eu sempre recomendo é que nós acionemos também as representações políticas. Há uma resistência política no âmbito institucional às nossas causas. Eu faço questão de dizer, em todos os espectros das formações partidárias, da esquerda à direita, todos criam obstáculos, todos lidam com as nossas demandas de uma forma inadequada. Evidentemente que nós temos mais permeabilidade junto ao governo de esquerda, porque temos militantes que integram, temos irmãos e irmãs que estão ocupando funções, e devemos, obviamente, considerar essa diferença. Mas não podemos ter ilusão. É preciso acionar as instâncias políticas formalmente, não esperar que o parlamentar mais próximo tome a iniciativa. Protocolar pedidos de audiência junto a comissões de direitos humanos, secretarias de promoção da igualdade, onde existem, todos aqueles órgãos existentes na esfera municipal que possam tematizar, que possam trazer para o debate aquele episódio e chamar as autoridades, e chamar os envolvidos e criar mais um mecanismo de pressão para que haja apuração e haja a devida responsabilização. Essas iniciativas costumam ter uma função pedagógica, porque elas ajudam a criar, digamos assim, condições para que outras iniciativas de ataque refluam. Eu dou sempre o exemplo do que fizemos aqui em 2013. Um vereador ligado ao Partido Verde, ambientalista, propôs um projeto cretino e direcionado contra nós, que pretendia proibir o uso de animais em ritos religiosos em Salvador. O povo de Santos se mobilizou e, em menos de uma semana, nós ocupamos a Câmara com um protesto, invadimos literalmente o plenário, pressionamos e houve uma mudança no rito da Câmara e transformou-se aquela sessão ordinária numa sessão extraordinária para discutir o tema. Tivemos voz, falamos, discussamos da tribuna junto com vereadores e conseguimos que o projeto fosse arquivado por inconstitucionalidade. Se nós não fizéssemos essa mobilização, provavelmente esse projeto teria sido aprovado e nós teríamos que disputá-lo, tentando anulá-lo na justiça por evidente inconstitucionalidade, que levaria tempo, que nos demandaria um outro tipo de trabalho. Então, essa estratégia de levar as nossas demandas para as instituições políticas também deve ser considerada, e com ela eu fecho o roteiro dos 4 movimentos que nós devemos fazer. Por fim, eu gostaria de dizer que o direito não pode ser concebido como um assunto de técnicos. O direito deve ser, na sua dimensão fundamental, apropriado por todos e todas. E, nesse sentido, eu sugiro que a comunidade do Terreiro São Jorge, assim como a Aquebanto, que já fez isso em várias outras ocasiões, estendo o convite ao Babá Igor, e que nós possamos criar dinâmicas de formação jurídica elementar para o nosso povo ter cada vez mais condições de discernir as violências que sofre, de entender como elas lesionam seus direitos de cidadania e de reagir buscando os caminhos, esses que eu citei e outros, para a resposta devida. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de diálogo, me coloco à disposição para as demandas subsequentes e parabenizo mais uma vez a Mameto Camuruci pela importantíssima iniciativa e pela liderança exemplar que exerce junto à sua comunidade, junto a todo o nosso povo de Santos. É isso, Samuel. Obrigada. Assim, muito importante sua fala. A única coisa que a gente não pode é fazer nada.
tem que fazer alguma coisa, tem que reagir. Eu aproveito para dizer a Ciane ali, que eu vi os Ereis ali chegando, eles estão na roda também, eles fazem parte, estão conosco, podem levar as crianças para a caminhada Tembanigema também. Vou aproveitar aqui e já vou trazer para a roda também Lívia Vaz, porque ela já complementa essa conversa e fala com a gente. Boa noite a todas, todos. A bênção, Moedo Camurici, muito obrigada pelo convite, é uma grande honra estar compondo essa roda de conversa, a bênção aos mais velhos, aos mais novos. E para mim foi muito bom falar depois de Samuel, porque Samuel também é o mais velho meu, não só no axé, mas também no direito, né? Foi meu professor e a gente tem se encontrado em várias rodas, em várias frentes de luta. E quero complementar muito do que foi dito aqui. Na verdade, ficar para falar no final também é uma possibilidade de ouvir, escutar e aprender com os que me antecederam. Então, eu concordo muito com o Samuel quando ele fala sobre o racismo estrutural, porque eu digo que, embora esse racismo esteja, de algum modo, na estrutura, né, na formação da nossa sociedade, ele é, de fato, sistêmico e dinâmico também. Então, quando nós avançamos rumo à promoção da igualdade racial em diversas esferas, o racismo ele vai se metamorfoseando, né? Vai arrumando novas maneiras de manter o privilégio nas mãos da branquitude e de nos manter subalternizados, pessoas negras, no modo geral. Então, esse racismo, de fato, tem várias formas de manifestação. Algumas foram aqui muito bem pontuadas por Tata Kumanji, por Apia também, o racismo ambiental, o racismo religioso, o racismo institucional. E todas essas formas de racismo, elas têm, no atual contexto político, se fortalecido, né? Se aprofundado, se intensificado. E nós precisamos estar atentos e atentas a isso. Nós estamos testemunhando um projeto de tomada de poder que é político e é religioso também, é uma disputa religiosa, uma guerra santa, que de santa não tem nada, mas que está em execução. Já não é mais só um projeto. Está em plena execução, com inclusão, inserção de pessoas de religiões neopentecostais de maneira mais intensa. Não gosto de generalizar, mas é o que, inclusive, pesquisas demonstram. E estão em todos os poderes, né? No poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Então, muito bem diz o professor Samuel Vida quando diz que a justiça ou o sistema de justiça não resolve tudo, até porque nós temos um sistema de justiça branco, masculino, cis, heterossexual e cristão, que vai reproduzir em grande medida todas essas formas de racismo que eu mencionei aqui. Então, eu queria chamar atenção e pedir, inclusive, essa atuação, essa unidade entre nós, porque é assim que nos enxergam. Ninguém de fora para praticar racismo religioso quer saber se é Umbanda, se é Candomblé, que nação é. Nos tratam como essa unidade para nos violentar e nos oprimir, portanto, essa unidade precisa prevalecer quando nós precisamos enfrentar essas diversas formas de racismo. Esse racismo religioso, de fato, se dá de maneira a que a gente afaste a concepção, a mera concepção de intolerância religiosa. Intolerância religiosa é uma outra questão. É uma espécie de guarda-chuva, né, que pode atingir qualquer religiosidade. Mas nós sabemos, historicamente no Brasil, que o foco são as religiões de matriz africana pela origem negra dessas religiões. E isso passa pelo não reconhecimento, inclusive pelo sistema de justiça dessas religiões como religiões, para acessar direitos, por exemplo, como imunidade tributária, como o reconhecimento de efeitos civis para os casamentos religiosos celebrados em terreiros. Então, nós ainda estamos num processo de nos inserirmos nesses espaços, e é preciso, e quando o Átrio fala sobre as cotas raciais como uma grande conquista, de fato, a política pública de talvez maior sucesso, a primeira resposta que o Estado brasileiro dá aos quase 4 séculos de escravização do povo negro no Brasil, mas ainda é um passo muito curto. É um passo firme, importante, mas muito curto, diante de todas as violações que nós passamos. Então, nós nunca discutimos, por exemplo, indenização, de maneira séria nesse país, indenização aos descendentes e às descendentes de pessoas escravizadas. Há uma série de direitos que foram violados historicamente e que nós não discutimos. Então,
Então, nós não podemos também nos contentar com as cotas raciais em concursos públicos e para acessar as universidades, porque isso não nos basta. É importante, mas não nos basta. E quando nós falamos em cotas, nós precisamos falar da nossa presença nesses espaços. É muito difícil ser negro único, negra única, né? Na Universidade Federal da Bahia, que, por conta do professor Samuel Vidas, digo isso, no Ministério Público da Bahia também, somos pouquíssimos negros e negras, e enfrentamos racismo institucional por conta da nossa atuação contra-hegemônica nesses espaços. Então, essa unidade que eu conclamo aqui é a unidade também interinstitucional e de apoio e legitimação das nossas atuações dentro das instituições pelos movimentos negros, e, como diz Nilma Lino, é um movimento pedagógico, educador. E aí, para finalizar, não quero também me estender muito, queria chamar a atenção que dessa guerra santa, desse projeto de poder político religioso que está em execução, não se contenta em atingir e violentar os espaços sagrados e de resistência que são os terreiros. Nós temos vivenciado, em Salvador em especial, um avanço dessas práticas, dessas violências, nos espaços sagrados e ritualísticos públicos. Lagoa da Baeté, né? O Dique do Tororó e outros tantos. E é preciso que nós tenhamos uma proatividade. Nós não podemos ficar esperando o ataque para reagir. É muito difícil convencer, para vocês terem uma noção de como, como são nossas vivências dentro desses espaços, é muito difícil convencer as pessoas que trabalham no sistema de justiça, na área de meio ambiente, de que nós não somos dissociados desse meio ambiente, como bem colocou aqui Tata com Manangi no início. Nós não somos dissociados. Então, o fato de estar em execução uma obra num espaço como o Parque As Dunas do Abaeté, e que essa obra, teoricamente, não esteja violando legislações ambientais, isso não quer dizer que ela não está praticando ali, não está reproduzindo ali racismo religioso, racismo ambiental contra as comunidades do entorno, que são comunidades tradicionais dos povos do terreiro. Então, nós não podemos analisar o direito e as pessoas às tiras, e é isso que acontece no sistema de justiça. Já que aquela obra foi liberada pelo INEMA, e já que aquela obra, aparentemente ou teoricamente, não viola a legislação ambiental, simplesmente há uma autorização do poder público e do próprio Ministério Público, de certa maneira, para a continuidade das obras. Quando nós precisamos, coisa linda, hoje é dia dos hereis mesmo, todos entrando na roda, é isso mesmo. Nós não podemos dissociar essa intervenção do poder público das comunidades do entorno. Isso é racismo religioso, ambiental também. Portanto, para finalizar, essa ideia de que o controle social em relação ao sistema de justiça é fundamental. Nós temos no Ministério Público da Bahia um instrumento que se chama Mapa do Racismo e da Intolerância Religiosa. É um aplicativo. Qualquer pessoa com um smartphone, em qualquer lugar da Bahia, consegue registrar atos de intolerância religiosa, injúria racial e racismo. Intolerância religiosa, no caso, racismo religioso em grande medida, por óbvio. Mas é possível fazer esse registro, o Ministério Público automaticamente recebe essa demanda, formaliza, como bem colocou o professor Samuel Vida, eu digo que uma das estratégias de vivências, e não de sobrevivência, porque a gente não quer mais só sobreviver, nossas, é realmente formalizar. Realmente formalizar, porque esse instrumento de formalização perante essas instituições é uma forma de controle social da atuação ou da omissão dessas instituições. Então, o mapa do racismo é um desses instrumentos que eu queria aproveitar para divulgar para vocês aqui hoje, que a partir dessa denúncia feita por qualquer pessoa, inclusive denúncia anônima, há uma formalização do procedimento no Ministério Público que é distribuído para o promotor de justiça com atribuição naquela cidade, naquela comarca onde o fato aconteceu. Então, há a gente força uma resposta. Ainda que ela seja uma resposta negativa, nós forçamos uma resposta quando nós formalizamos as nossas demandas. Então, Júlia, eu queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para que a gente continue trocando e para que eu continue conseguindo interferir na medida do possível, já que, como dissemos aqui, o sistema de justiça não resolve tudo, nós precisamos de outras instâncias para conseguir seguir em frente, continuar abrindo os caminhos que nos trouxeram até aqui. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Lívia, complementa bastante, não é nem uma questão de uma fala complementar a outra, mas é que é uma fala correlata a outra mesmo, né? Relacionada com a outra. Que você e Samuel disseram que é o que fazer. Então, a caminhada Temba de Gemba também é isso. É lutar contra a intolerância religiosa. Se nós não somos vistos, se nós não dissemos que nós estamos aqui, então precisamos fazer isso. Quem entende melhor disso ainda é Mamete Camurici. Eu vou chamar ela aqui, viu, Lívia? Eu vou trazer ela para a roda. Eu fui chamar os Hereis, né? E eles apareceram aí todos. Cadê os Hereis de Ápio, de Ciane, de Samuel? Pode deixar todo mundo aí. Eu chamei um, veio todo mundo. Que bom. Dormir. Que Só bom saber que as crianças. falar, deixa eu lembrar aqui que é uma realização. A caminhada Temba de Gemba é uma realização do Terreiro São Jorge Filho da Goméia, com apoio da Aquibanto, da FENACAB, da Prefeitura de Lauro de Freitas, Primas Produções, aí, que arrasam nos nossos cenários aí para tudo, Coinonia, o Conselho de Cultura de Lauro de Freitas e a Rede Nacional de Religião Afro-Brasileira. Então, não estamos sozinhos, tem muita gente conosco e contamos também com a presença de todas as famílias de santo, todas as pessoas vibrando por esse momento aí. Mãe, é com a senhora. Bom, que bom, né, que as crianças estão aí, todas aparecendo, porque criança é o início, é a certeza que temos futuro, né? E todas essas crianças, né, guiadas por vocês, com certeza, lá na frente elas vão dar o recado e vão dizer para que vieram a esse mundo, porque tem vocês por detrás que estão aí orientando, aonde durante muito tempo fomos privados até de, né, de ter as crianças junto a nós, ter as crianças participando da religião, das coisas, só pouco tempo que a gente teve esse direito adquirido. Gente, é assim, agradecer, né, as energias, agradecer a ancestralidade de cada um, agradecer a cada um de vocês. Eu aprendi muito hoje, muito, muito mesmo, além da alegria, né, de estar com vocês, mesmo distância, mas saber que vocês estão aí, o poder ouvir todos esses relatos, cada fala, né? Ela é ímpar, cada fala tem o seu sentido, elas se conectam um com o outro, faz parte de um mesmo bojo, de um mesmo bolo, mas são coisas muito, muito específicas. Eu ainda fiquei aqui anotando algumas coisas para não perder nada, para depois voltar. A gente, dentro da caminhada, fizemos uma cartilhazinha dando informações às pessoas de onde ir, tentando dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor nesse entendimento, porque é muito difícil a gente entender essa questão do racismo, porque é justamente isso, essa coisa que a gente acha que é uma briga de comadre, que é uma coisa que a gente, não, bora deixar para lá, não tem nada a ver. E dentro dessa concepção, essa coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vira um monstro, ou já virou esse monstro, que hoje está aí, né, cada dia mais forte contra nós. Mas, como eu digo sempre, nós somos existente e resistente, né? Não vamos desistir nunca de buscar melhoria, buscar respeito e trabalhar sempre a questão do verbo esperançar, né? Porque a esperança é um sentimento, esperançar é correr atrás de tudo isso que vocês nos ensinaram, do que vocês falaram, e a gente realmente lutar para que a esperança continue viva dentro dos nossos corações. Que tempo de Abanganga, tempo de Amuílo, que tempo nos dê tempo de ver um tempo melhor, um tempo da gente usufruir todas essas sementes plantadas e que a gente consiga ver as nossas crianças, esse futuro, viver num mundo mais igual e com mais respeito e com as pessoas entendendo que há espaço no mundo para todos. Gunzo, 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 muito obrigado por esse momento especial. Obrigada. Mamete Camurici, deixa eu te perguntar um negócio. Chame o povo para assistir Viajantes de Papel, sábado, 19 horas, e para a caminhada. Chamar todos, 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 todos e todas para a caminhada Temba de Gemba, na nossa 4ª edição, 2 anos, ela foi virtual, esse ano a gente volta a ser presencial. Gente, é muito importante caminhar, e caminhar junto, caminhar por uma causa, caminhar por um motivo, caminhar por um mundo melhor. Então, eu estou chamando todos que venham de branco, que adentrem as ruas, que mostrem para as pessoas quem nós somos e o porquê
de nós estarmos reivindicando os nossos direitos. Sábado também tem o Viajante de Papel, que vai falar sobre o território, que é o terminal turístico Mãe Mirinha de Portão, que a gente precisa que seja reconhecido, que a gente precisa que o nome de Mãe Mirinha de Portão não seja tirado daquele lugar, porque é um espaço onde leva o nome dessa mulher negra, e a gente, muito tempo lutando, está lá abandonado, né? E a gente tentando, através do Estado, para que seja reconhecido, para que seja tombado, enfim, é luta pelo território, estamos às margens do Rio Joane, é luta pela água, é luta pela folha, é luta pela nossa existência. Venham todos, e venham de branco, e venham na paz. Tempo Anigemba, tempo de paz. Gunzo, mãe. Muito obrigada a vocês todos, nossos convidados. Vocês moram... Quarta caminhada, Tempo Anigemba. Aí o ano todo. Tata Comanangi, Ápio, Paigo, Ciane, Samuel, Lívia, Glicélia, muito obrigada pela presença de vocês. Estejam com a gente, hein? Ou pelas redes sociais, ou pelo YouTube. Já gravaram o seu vídeo? Se não gravou, grava um vídeo, hein? E no domingo... Quarta caminhada, Tempo Anigemba, tempo de paz.